Olá, para quem não me conhece, eu sou a Ruth Sibels, eu sou trabalhadora da Casa Espírita Seara de Luz, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e é uma satisfação estar com vocês aqui mais uma vez. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma passagem do livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 174, que trata dos amigos de Jesus. E para a gente começar bem, esse nosso encontro, eu quero convidar vocês a cerrarem os olhos, elevarem seus pensamentos a Jesus, agradecendo essa oportunidade de aprendermos um pouquinho mais sobre o Evangelho, pedindo ao nosso Mestre querido que ilumine os nossos pensamentos, que nos auxilie na compreensão e principalmente na prática do Teu Evangelho divino, que possamos ser multiplicadores das Suas palavras e do Seu exemplo. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Então, começando a nossa reflexão de hoje, nós vamos ler o versículo, que está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, que diz o seguinte: Vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. E continua: Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, antes da gente entrar nos comentários de Emmanuel, que Palavras de Vida Eterna é ditado pelo Emmanuel para o nosso querido Chico, vamos refletir um pouquinho sobre o que Jesus quis dizer quando chamou os apóstolos de amigos, Porque até então ele chamava as pessoas pelo nome ou falava do povo de Canaã, povo de Jerusalém, povo, e não necessariamente mantinha esse vínculo de proximidade com as pessoas a ponto de chamá-los de amigos. E com os apóstolos foi diferente. Ele diz expressamente: eu vos considero, eu vos chamo meus amigos, porque tudo o que meu Pai me disse, eu vos tenho dito. Ou seja, eles são aqueles que compartilham do conhecimento, que compartilham da palavra, da boa nova, da mensagem que Jesus traz. Então, quando ele chama os apóstolos de amigos, ele está estabelecendo um vínculo muito mais estreito com eles do que Jesus tinha com o povo em geral, que o ouvia, muitos o seguiam, mas não tinham esse vínculo, essa intimidade, que ele coloca literalmente, expressamente para os seus apóstolos, chamando-os de amigos. E em cima disso, em cima dessa declaração, é que o nosso amigo Emmanuel vai desenvolver o assunto quando ele trata no capítulo 174 do Palavras de Vida Eterna, o assunto, o tema Amigos de Jesus. E ele começa assim: Em toda parte Cristo possui legiões de admiradores, mas os tiranos da humanidade também os adquiriram. Multidões de partidários, entanto, os verdugos de nações igualmente as tiveram. Grupos de incensadores, todavia, os promotores das guerras de assalto e de extermínio também lhes conheceram a adulação. Filas de defensores intransigentes, contudo, os inimigos do progresso igualmente as enumeram junto de si. Assembleias de analistas,
No entanto, os chefes transviados que passaram nas eminências da história ainda hoje contam com elas. Jesus até agora é cercado entre os povos mais cultos da terra de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários. Mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram. Fácil reconhecer que os comandantes da perturbação e da delinquência não conhecem amigos, de vez que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida, extinguindo a hipnose de ilusão com que se jungem aos companheiros. Cristo, porém, dispõe de amigos reais que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se lhe sobrepõem à crucificação. E esses amigos, que existem no seio de todas as filosofias e crenças, não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas acima de tudo porque se associam a ele em espírito e verdade, estendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos. Olha que texto incrível! Embora ele seja curtinho, né? Ele nos traz uma reflexão bastante importante sobre as questões relacionadas ao culto ao Cristo, vamos dizer assim, né? Esse vínculo, né? Que aparentemente muitas pessoas têm com o Cristo. E ele começa justamente falando sobre isso, que o Cristo possui legiões de admiradores, né? Multidões de partidários, grupos de incensadores, filas de defensores, assembleias de analistas. Mas Emmanuel nos traz uma verdade que é incontestável. Os malfeitores, os tiranos, os verdugos, os promotores de guerra, todos eles também tiveram admiradores, partidários, incensadores. Incensadores são aqueles bajuladores, né? Aqueles que ficam ao redor das pessoas com poder normalmente, né? Tentando dar ganhar alguma coisa aqui, dar uma beliscadinha ali no poder, nos benesses que esses poderosos podem oferecer ou podem simplesmente deixar cair como migalhas. Então ele diz exatamente isso, que Jesus tinha legião de admiradores, né? Uma legião de admiradores que também os tiranos da humanidade tiveram, né? Quantos verdugos, quantos tiranos nós conhecemos na história da humanidade que tinham legiões de admiradores? Até hoje nós temos exemplos, né, no mundo em que a gente vive, de pessoas que são verdadeiros tiranos e que têm admiradores, que têm seguidores, né? Como discípulos, né? Como verdadeiros discípulos mesmo, né? Como seguidores dessas pessoas que não têm nenhum mérito, né? Não estão conectados com a divindade, com o bem, com o amor, com a fraternidade, com nada disso, né? Existem também multidões de partidários, né? Jesus Cristo tem multidões de partidários, são aqueles que defendem o seu nome, que se dizem seguidores, que se dizem crentes, né? Mas que também os verdugos de nações igualmente tiveram, né? Essa multidão de partidários, né? Então, quando você pensa nesses atributos, né? Ou nesses adjetivos, né, que essas pessoas que estão em volta do Cristo de alguma forma até hoje, né, ou que falam tanto o seu nome, né, que clamam tanto, né, que pregam muitas vezes em seu nome, não necessariamente seja um mérito, né? Não necessariamente seja uma questão de exclusividade, né? Os bons têm admiradores, mas os maus também têm,
né? Então, quando a gente fala que existem grupos de incensadores, por exemplo, do Cristo, né? Emmanuel nos diz: os promotores das guerras de assalto e de extermínio também lhes conheceram a adulação. Então, existem aquelas pessoas que se dizem seguidoras do Cristo, né? E que adulam, e que falam, e que enaltecem o nome deles, mas por mero interesse, né? Esperando que através dos améns, através das aleluias, através das pregações intermináveis com palavras rebuscadas e tudo mais, alcancem algum benefício, sendo que, na verdade, a mensagem do Cristo não tem nada a ver com adulação, não tem nada a ver com essa coisa de ficar enaltecendo a palavra ou a pessoa do Cristo, até porque ele não precisa disso, né? Ele não precisa ser enaltecido, ele simplesmente é quem ele é e não precisa de adulação, não precisa de adjetivos, ele não precisa de enaltecimento, não precisa de nada disso. Então a gente vê nessa comparação, né, que Emmanuel traz para a gente, que esse culto, né, essa dedicação ao nome, né, do Cristo, ou à palavra do Cristo, ela é enganosa, né? Ela não é verdadeira. E ele continua: as assembleias de analistas, né? Cristo também possui uma assembleia de analistas. No entanto, os chefes transviados que passaram nas eminências da história ainda hoje contam com eles. O que ele quer dizer com isso? Que até hoje existem pessoas que estudam, que analisam a vida de Cristo, que analisam a personalidade de Cristo, que analisam inclusive a veracidade da sua existência, né? Se Cristo existiu mesmo, se não existiu, se ele era um homem comum, se não era, né? Aquelas perguntas todas que fazem a respeito da personalidade dele, se ele era filho de Deus, se não era, se ele era Deus, se ele era um, se ele era dois, enfim, né? Existem pessoas que se dedicam até hoje, né, a analisar a personalidade de Cristo como se isso servisse para aumentar o seu valor, né, aumentar a sua importância. E Emmanuel traz novamente, né, a constatação, né, de que chefes transviados, ou seja, aquelas pessoas de personalidades desviadas, transviadas, também são estudados até hoje. Quantas personalidades malignas até, né, são estudadas até hoje pela história, né? Inclusive na escola a gente sabe da história geral, né, de personalidades que são estudadas, que existem filmes, existem documentários sobre personalidades que sequer deveriam merecer a nossa atenção, né? Então, isso não significa, né, que por si só Jesus seria uma personalidade distinta, né, uma personalidade de relevo pelo simples fato dele ter admiradores, partidários, aduladores e analistas, né, estudiosos da sua vida. Então, se estudo por estudo, simplesmente, não seria um mérito, né? Não traria valor à personalidade dele. E continua assim dizendo Emmanuel: Jesus até agora é cercado entre os povos mais cultos da terra de inúmeros crentes e fanáticos, seguidores e intérpretes, adoradores e adversários, mas os empreiteiros da desordem e da crueldade também os encontram. Então, apesar, né, de Jesus estar cercado por povos cultos de toda a terra, ele também, né, está cercado de inúmeros crentes, fanáticos, seguidores, intérpretes. Veja que nenhum dessas pessoas, nenhuma dessas personalidades estabelece um vínculo real, né, um vínculo verdadeiro com o Cristo.
né? E aí ele continua: fácil conhecer que os comandantes da perturbação e da delinquência não conhecem amigos, de vez que o tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida, extinguindo a hipnose de ilusão em que se jungem aos companheiros. Olha só, ele está dizendo exatamente que essas personalidades todas que nós mencionamos, né, que são os tiranos, os verdugos, os promotores de guerras, né, os inimigos do progresso, nenhum deles tem amigos. Eles não têm amigos verdadeiros, eles não conhecem os amigos, uma vez que o tempo se incumbe, né, de, em algum momento, extinguir a hipnose, clarear os olhos dessas pessoas de forma que elas enxerguem aqueles a quem elas admiram, adulam, seguem, como eles verdadeiramente são. Que é o que Emmanuel fala, que as circunstâncias da vida extinguem a hipnose de ilusão com que se jungem aos seus companheiros. Veja que eles se jungem aos companheiros através de um processo hipnótico, através de uma falta de consciência. Eles são envolvidos hipnoticamente, né, por alguma forma, por algum artifício, e passam a seguir, passam a admirar pessoas que não mereceriam essa admiração se aquele que o está seguindo reconhecesse a sua real personalidade. Então, por isso que Emmanuel diz que esse vínculo que acontece é através da hipnose, e em algum momento ela acaba. Então, hipnose é uma coisa, a amizade é completamente diferente. Então, essas pessoas não podem ser consideradas amigas, né, desses tiranos, como ele chama aqui, os comandantes da perturbação e da delinquência, né? Eles não conhecem amigos, né? O tempo se incumbe de situá-los no ponto certo que lhes cabe na vida. Ou seja, em algum momento a vida vai colocar essas pessoas onde elas deveriam realmente estar, né? A gente sabe que não existe uma situação em que se perpetue eternamente a inferioridade, né? Que a maldade, a ignorância, em algum momento ela vai mudar. Em algum momento, aqueles que estão se utilizando negativamente, se utilizando de forma equivocada, maldosa, né, do poder, eles vão perder esse poder, porque esse poder efetivamente não é dele, né? Então, o tempo vai colocá-lo no exato lugar onde ele deve estar. E é aí que vai se romper esse vínculo hipnótico, porque aí ele já não vai ser mais poderoso. E aqueles que o seguiam vão abandoná-lo, porque já não há mais interesse em estar com ele, né? Não existe mais razão para adulação, né? Não há mais razão para bajulação, né, para admiração, porque ele simplesmente deixou de estar poderoso, né? Nós temos que lembrar sempre que nós estamos alguma coisa, nós estamos em alguma condição na nossa existência, que não nos pertence, né, a posição que nós vivemos, né? Nada nos pertence, tudo nos é dado por empréstimo pelo Deus que nos ama e que nos dá exatamente aquilo que nós precisamos, né? Então, quando essas pessoas perdem, né, lhes é retirado aquilo que eles receberam e usaram mal, aqueles que estão ao seu redor acabam se dissipando, acabam acordando daquele transe, né, daquela hipnose, e os abandona. Então, a gente percebe que não é amizade. É aquilo que a gente comumente diz, né, que o amigo a gente percebe, a gente reconhece no momento da dificuldade. Quando a vida da gente está ótima, como está tudo bonito, tudo lindo, né, e a gente tem um monte de gente ao nosso redor, todos se parecem com amigos,
né? A maioria se comporta como se fossem grandes amigos que estivessem ao nosso lado para o que der e vier, né? Quando a adversidade se aproxima, quando uma fase ruim chega, quando a gente já não está mais tão bem, aí a gente percebe quem são os nossos amigos, não é assim? Então, com essas pessoas acontece a mesma coisa. A diferença é que, na maioria das vezes, desaparece todo mundo, né? São pouquíssimos aqueles que permanecem ao lado de pessoas desse tipo. E aí Emmanuel continua, né, falando para a gente que Cristo, porém, dispõe de amigos reais que se multiplicam em todas as regiões do planeta terrestre, à medida que os séculos se lhe sobrepõem à crucificação. Então ele está falando que não importa o tempo, né, que tenha decorrido desde a crucificação, ele tem amigos em todo o globo terrestre. E Emmanuel ainda traz uma informação importante, que existem no seio de todas as filosofias e crenças. Veja, Jesus não tem amigos só entre os cristãos. Ele tem amigos em toda a humanidade, independente de qual filosofia, né, de qual crença as pessoas tenham. Porque o que importa não é a doutrina que é seguida, não é a crença, não é a filosofia, é aquilo que vai no coração, né? Não se distingue, então, só por legendas, né, exteriores, por títulos, né, por doutrinas, por ciências, por crenças, por, enfim, filosofias, mas acima de tudo porque se associam a ele em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos. Veja que nós somos amigos de Jesus quando nós nos associamos a ele, quando nós nos propomos a seguir os seus passos, né, em espírito e verdade. Emmanuel é muito categórico, porque se associam a ele em espírito e verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos. E como é que a gente faz isso? Através da reflexão, através do estudo. A gente precisa compreender as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Não é só ficar repetindo da boca para fora o que ele disse, versículo tal, capítulo tal, sem a gente saber o que quer dizer, o que ele estava efetivamente dizendo para a gente, né? Então nós precisamos compreender, entender as lições, né, e praticar os ensinos. Também não adianta nada se debruçar sobre as escrituras, esmiuçar cada vírgula, cada ponto, cada traço, cada letra, entender perfeitamente o que está escrito e não fazer nada com aquilo, né? O que importa, o que Jesus quer de nós é que nós compreendamos o que ele nos disse e que a gente coloque em prática aquilo que a gente aprendeu, porque ele veio para trabalhar, para servir. Ele mesmo diz que o Pai trabalhou e trabalha até hoje e vai continuar trabalhando, né? E Jesus traz esse ensinamento para a gente, que nós devemos sim contribuir, trabalhar e servir. Ele mesmo disse: eu sou entre vós aqueles que servem. Se ele, que é o Cristo, é aquele que serve, nós, por nossa parte, temos que nos colocar nessa posição o mais rápido possível. Se a gente não está ainda nessa situação, se a gente não se conscientizou disso ainda, a gente tem que correr atrás, né? A gente tem que pensar o que a gente pode fazer, como que a gente pode contribuir, porque somente através disso, entendendo-lhe a lição e praticando-lhe os ensinos, é que nós vamos estar nesse seleto grupo, né, que vai poder ser chamado de amigos de Jesus. Quando ele nos disser: vós sois os meus amigos, porque eu digo a vocês tudo aquilo que eu ouvi de meu Pai. E ouvir, né, não é só entrar pelo ouvido e sair pelo outro.
nós recebemos diretamente dele o ensinamento na esperança de que nós coloquemos em prática. Então, a reflexão de hoje é essa. O que eu estou fazendo para ser considerada amigo de Jesus? Será que ele me considera amigo? Né? Será que ele me considera uma amiga dele? Né? Será que eu estou entendendo suficientemente e colocando em prática aquilo que ele veio nos trazer? Essa é a reflexão que nós vamos levar hoje de lição de casa. Espero que vocês aproveitem, gostem e possam colocar em prática, né? Isso que o nosso amigo, esse trabalhador incansável, Emmanuel, nos trouxe pelas mãos do nosso querido Chico Xavier. Que Jesus possa nos abençoar sempre com o seu amor, com a sua misericórdia e com a sua inspiração, para que jamais nos cansemos de buscar no seu Evangelho o caminho para a nossa evolução, para o nosso crescimento e para a nossa jornada rumo ao reino dos céus. Que assim seja.